Olá, meu terceiro ano B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de ciências dessa semana. Então, continuando com os nossos assuntos, falando sobre o corpo humano e a saúde, hoje nós vamos falar de doenças. Como nós fazemos para nos proteger das doenças? Quais foram os métodos que foram criados para que nós, seres humanos, pudéssemos nos proteger de doenças? E hoje nós vamos falar de doenças contagiosas e não contagiosas e também como evitá-las. Nesse momento, eu convido você para abrir o seu livro na página 264, porque aí na página 264, nesse pequeno texto de 4 parágrafos breves, nós podemos saber um pouco do que vai se tratar na nossa aula. Nós estamos fazendo um percurso durante nossas aulas sobre corpo humano e saúde nessa unidade 6. Já falamos as partes, já tivemos aula sobre as partes do nosso corpo humano, vimos que cada uma parte tem a sua função e a sua importância. Falamos também de saúdes de higiene, cuidados com o nosso corpo. É através dos cuidados com o nosso corpo que nós mantemos a nossa saúde em dias. Afinal, o que é saúde, tia Viviane? O bom funcionamento do nosso corpo. Então, vamos estudar, vamos continuar falando sobre as proteções, o que nós precisamos fazer para manter o bom funcionamento do nosso corpo. E vocês sabem que as doenças, a partir do momento que o nosso corpo humano, o nosso corpo, ele é acometido por uma doença, ele fica frágil. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar algumas medidas para nos proteger dessas doenças. E como eu falei já no início, existem 2 tipos de doenças, que são elas as contagiosas e as não contagiosas. Então, quais são as diferenças? Como diz aí no nosso texto base, que eu espero que vocês já tenham lido previamente, as doenças contagiosas, elas são aquelas doenças que são transmitidas de uma pessoa para a outra. Essa transmissão, ela pode acontecer de várias formas, por meio do espirro, por meio de tosses, apertos de mão, beijo, abraço. Um tema bem atual para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aí presenciando a maior pandemia do século, que foi causada por uma doença contagiosa, através de um vírus, o Covid-19, que acometeu tantos seres humanos a essa doença, o coronavírus. Então, as doenças contagiosas são essas que são transmitidas de uma pessoa para outra. Já as doenças não contagiosas são as que não passam de uma pessoa para outra, como diabetes, como alergia. Então vejam a diferença. Doença contagiosa é aquela doença que passa de uma pessoa para outra por meio de um vírus, como é o Covid-19. E as doenças não contagiosas são aquelas que não passam de uma pessoa para outra. Mas aí nós temos que ter os cuidados para não sermos acometidos por essas doenças contagiosas. E para isso nós devemos tomar algumas medidas. Nós devemos, para não ficarmos doentes, evitar ficar perto de pessoas com doenças contagiosas, não consumir também sobras de alimentos ou de bebidas de outras pessoas, como compartilhar pratos ou objetos pessoais. É o que nós fazemos sempre na escola, né, gente? Não compartilhamos objetos pessoais, não compartilhamos brinquedos, justamente por isso. Isso acontece direto? Não.
pelo momento que nós estamos passando, nós temos que ter essas medidas de prevenções. Mas falando sobre doenças contagiosas, nós sempre devemos manter a distância dessas pessoas que foram contagiadas por algum tipo de doença contagiosa para que nós não fiquemos doentes também, tá certo? E para ajudar a manutenção da nossa saúde, para a prevenção dessas doenças contagiosas, foi que foram inventadas, que surgiu a vacina. A vacina é um meio de ajudar na manutenção da saúde. A vacina, ela nos protege, as vacinas, né? Porque não só existe uma. As vacinas, elas nos protegem de doenças. E por isso é que as pessoas devem ser vacinadas, principalmente as crianças. Quando nós somos crianças, nós recebemos uma caderneta de vacinação. Nessa caderneta de vacinação, os nossos pais, eles têm o controle das vacinas, o registro das vacinas que toda criança deve tomar para ser prevenida, criar imunidade para diversos tipos de doenças. Então, com certeza, o papai, a mamãe ou algum responsável por você, quando você era bebê, vai ter essa caderneta, vai ter esse registro de vacinação. Então, assim que for possível, peça para que você veja a sua caderneta para você ver como funciona esse sistema de vacinação. Então, a vacina, ela é um item muito importante na prevenção de doenças contagiosas, tá certo, pessoal? É através da vacina que várias doenças elas são prevenidas. Então, nossa aula hoje, o nosso foco maior foi a caracterização das doenças contagiosas e das não contagiosas, para que vocês pudessem entender a diferença. Essa aula vai ter continuidade em sala de aula. Foi apenas uma aula introdutória para que vocês já cheguem na sala de aula sabendo um pouquinho do que nós vamos trabalhar. E a nossa atividade de casa, ela está na página 265 do nosso livro didático, tá certo? Essas 4 questões aí acerca do que nós aprendemos hoje, sobre doenças contagiosas, sobre o que significa dizer que estamos doentes, de acordo com o que já vimos na nossa unidade 6. Então, atividades que tem por título Atividades, da página 265 do livro didático, você vai realizar em casa, tá certo? E vai levar a atividade já feita para que tia Viviane possa dar o visto no seu livro em sala de aula. Então, meus amores, nossa aula de ciências foi essa, nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um assunto bem importante que nós precisamos saber. Então, é isso. Desejo a todos um ótimo dia de estudos para vocês e até na sala de aula para complementarmos esse tema. Fiquem com o Papai do Céu. Um grande beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.